Dia lindo o Senhor nos deu, né? Ficou até calor, né? Não sei se está calor, se está frio, tem vento. Que está calor aqui. Então, aleluia. Vamos lá.
Vamos sentar? Amém? Eu não vou dizer agora, aquieta o teu coração. Não vou dizer não, é perigoso. Diz para a pessoa que está ao teu lado, desperta o teu coração para a palavra do Senhor. Desperta, desperta. Acorda, acorda. Desperta o teu coração para a palavra do Senhor. Liga todas as luzes aí. Todas as luzes. Nada de penumbra. Se eu sentir que o irmão do lado está um pouco concentrado demais, dá um exemplo aí. Dá um cutucando essa mulher. Bem isso. A última que ela deu. Eu sabia que essa história estava mal contada, né? Mas se tiver como assim, muito profundo na palavra, concentrado, abraça ele e diz: desperta, irmão. Amém? Vamos aproveitar esse tempo tão precioso nessa tarde, como tem sido ontem à noite, como tem sido nesta manhã. A palavra do Senhor nos tem sido estranhada com muita graça e autoridade. Amém? Eu quero convidar o João Nelson para vir aqui. E sabe, eu conheço o João Nelson assim, de estar junto, não é de andar junto, né? De estar junto, um retiro ali, um encontro lá. Mas o que, principalmente nessa manhã, me faz lembrar mesmo, e não naquele olhar saudosista, né? Aquele que às vezes no chacoalha sai um morro, né? Esse não, mas o lembrar dos feitos de Deus, do agir de Deus, né? Nós temos o que Porto Alegre viveu nos anos 70. E que o João Nelson fez menção nesta manhã em alguns momentos. Certamente teria uma história, né? Valeria a pena a gente conhecer. Mas eu digo que nós vivemos essa não pelas pessoas, né? Claro que sim. Eu me lembro a Soninha, né? Que foi o início, né, Mônica? A Sônia, conheci a gente. Mônica, ajuda aí. Ela é cunhada de quem era, né? Porque ela é falecida, né? Prima, isso. Aí tem uma história toda que foi trazendo esses sinais, porque havia sede na região. Santa Cruz, Estrela, Lajeado, havia sede. E Deus foi trazendo esse mover, né, de uma forma que só Deus pode fazer. Se olharmos para trás hoje, nós vemos, né, que essa história se completa. Aquele mover lá nos anos 70, ele não ficou apenas ali, mas ele foi adiante. Então, Márcio, somos parte dessa história, né? Não é estranho, e não deve ser estranho. O João Nelson está falando sobre esse mover, né, de Deus, esse avivamento, porque nós fazemos parte dessa história, né? E ela está registrada, ela está em nosso coração, né? E cada um de vocês faz parte desse mover de Deus, de uma forma ou outra, de um lugar ou outro. Mas é o mover de Deus, é o mover do Espírito, né? Aonde ele vai parar, quando vai parar? Não vai, porque ele começou de uma forma, né, lá no coração de Deus, e Deus nunca vai cessar de manifestar a sua glória, a sua presença, e nós fazemos parte disso, somos desafiados, estamos sendo desafiados para realmente poder estar levando, compartilhando aquilo que Deus tem feito, né, através das nossas vidas. Amém? Vamos continuar então
estarmos atentos àquilo que o Senhor nos está falando, né? Nos está revelando e fortalecendo em nosso coração. Amém? Cada um possa sair daqui nessa tarde, desse encontro, desafiado e bem posicionado no corpo de Cristo. Amém? Ou seja, não, claro, talvez tenha aqueles que vão estar em cima da carroça, como a Armando falou, né? Novos na fé, né? Precisam ainda ser, né, empurrados, mas a maioria aqui deve estar consciente do seu lugar, né, da sua função no corpo, ou seja, né, movidos pelo Espírito a sermos realmente bons dispenseiros na seara. Amém? Vamos orar, amados. Pai querido, nós trazemos a Tua presença esta tarde, nós aconselhamos a Ti, Senhor, em toda disposição, ó Pai, do nosso físico, da nossa mente, para ouvir e receber essa palavra. Abençoa, Senhor, o irmão Nelson, também dá um renovo a ele, Senhor, e passar por essa, ó Senhor, essa falta da voz, a fragilidade de sua voz, mas que tens dado a ele, Senhor, ó Deus, porção dobrada, e nós, o Senhor, temos recebido, ó Pai, com alegria. Continua, Senhor, ó Deus, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem descer ao cultinho. Os papais que pensam que agora vão fazer os filhinhos dormir, não. O tempo de fazê-los dormir era antes, agora passou. Nem papai vai descer agora, tá? Essa desculpa não vale. Só as tias do cultinho. Bom, a parte final, essa tarde, temos nossas casas depois, então os irmãos também, nós estamos em casa com essa família, é mesmo chegar numa cidade e também ir. Eu convidei aqui os irmãos, o Luiz Henrique, os irmãos Isard, os irmãos presbíteros, colegas, conectados horas lá na nossa casa. Agora em casa só eu assinei. Temos 3 filhos, 3 casados. Não, só eu assinei em casa. Tudo em quarto lá, de hóspede. E quando vão lá, nós procuramos servi-los bem, que estamos recebendo as riquezas de Cristo na vida dos irmãos. Já quero agradecer aqui o convite que os irmãos fizeram a mim, a nós, e essa amada igreja. Então, vamos voltar com júbilo, vendo os frutos que o Senhor está deixando nesse lugar aqui. A palavra é a semente que largamos. Então, muitas vezes nós semeamos chorando, mas vamos colher alegres. Falando com eu e o Beto disse: essa igreja é uma igreja receptiva à palavra de Deus. É um bom canteiro de Deus para largar sementes ali, e por certo já está germinando muitas coisas, muitas vidas para Cristo Jesus. Eu agradeço novamente esse convite. Ali atrás está vendo ali a visão da igreja, né? Entra ali, quem passa correndo, né? Como diz o profeta, né? Já vê a visão, né? Então, passar de ônibus ali eu já vi, a visão da igreja, né? O serviço dos santos, a obra, os mínimos, a missão, tudo ali descrito. E o que nós estamos fazendo aqui é compartilhando o que está escrito ali. Mas o maior desafio para mim e para os irmãos, eu sempre digo, é a prática. Nós sabemos muitas vezes da visão que Deus quer. Nosso problema é a prática. O meu problema é a prática, mas o Senhor está dando uma solução para o problema. E para a igreja, movendo a igreja naquilo que Deus quer.
Amém, queridos? Pensam juntos, louvor a Deus, os músicos, cânticos novos que eu não conhecia, né? Lindos. E uma igreja bonita, cheia do Senhor Jesus, que está impactando, alcançando as ruas dos bairros dessa cidade para Cristo. Aleluia. Queridos, vou na parte final agora, dessa tarde, na ponte da manhã. Eu quero trazer um título para os irmãos, e esse título eu vi num artigo, e eu não peguei muito do artigo, mas eu gostei do título, e dizer uma mensagem desse título, que é o intransferível serviço dos santos. Vamos dizer? O intransferível serviço dos santos. Qual é a nossa atitude com a obra? Ou nós fazemos a obra, ou nós transferimos a obra para outros. Mas nós não podemos transferir. Nós temos responsabilidade de desempenhar a obra, o serviço dos santos. O homem sempre está transferindo suas responsabilidades. Isso vem desde lá onde? Lá de Gênesis. Vem de Gênesis. Então, quando a mulher e o homem pecaram, o Senhor veio então cobrar. Interessante, o pecado começou com a mulher, quando a serpente atentou, mas quando Deus veio, cobrou de quem? Do homem, porque a autoridade espiritual da sua casa, e ele cobrou do homem, sobre ter comido do fruto que era proibido. Deus cobrou do homem, e o homem que falou, o pai Gabriel. Coitado das irmãs, que coisa, é minha esposa, né? É a minha sogra, transferida. Aí, Deus chegou na mulher e disse assim: comesse do fruto que era proibido. O que ela fez? Transferiu a responsabilidade. Não, foi a serpente. Então, os homens sempre vivem, no geral, transferindo as suas responsabilidades, dizendo: um para o outro. Em casa, muitas vezes nós transferimos as coisas, né? Responsabilidades em casa temos que fazer, né? Da atenção à esposa, cuidar da esposa, dos filhos. Nós sempre estamos transferindo responsabilidades aos outros, coisas para arrumar em casa, né? Ou a esposa pega o maridão: querido, troca aquela lâmpada queimada, daí vou trocar. Mas aí passa o dia, não troca. Eu transferindo, empurrando lá para diante, né? Ou o esposo assim: querido, faz um doce aqui, um pudim de leite condensado, né? A esposa disse: está bem, vou fazer, mas não diz quando, né? Aliás, eu queria bem hoje um pudim, né, leite condensado. Hoje tinha ali um sabor com creme, né? Então nós vamos transferindo as responsabilidades, né? Certa vez Deus nos chamou a atenção que nós ficamos transferindo responsabilidades, ficamos adiando as coisas que devíamos fazer hoje. E Deus colocou uma urgência em nós e disse assim para nós: vá dar um abraço ao teu filho, fala para o teu filho sobre um assunto que está acontecendo na vida dele. Ele precisa de ti, da ajuda do pai. E muitas vezes a esposa diz para o marido que as irmãs veem o que acontece em casa, elas discernem muitas vezes, e o marido não discerne, que o marido está muito fora de casa muitas vezes. E a esposa diz assim: querido, trata o nosso filho esse assunto. E o marido fica adiante, não trata, vai procrastinando, vai passando adiante. Às vezes coloca uma carga em nós também, coisa acertar com a esposa com o esposo, mas não trata. Fica, não, quem sabe não trata agora, eu vou passar mais adiante, e vai passando adiante as coisas. Quem sabe situações na vida para resolver na família, vou passando adiante também. Uma visita no hospital, vai fazer uma visita no hospital, tal pessoa precisa de ti, e vai adiante, vai passando adiante. Ó, dá uma palavra para o irmão que precisa, uma palavra de Deus que eu te dei, vai lá, traz uma palavra para a igreja, ou para aquele irmão, ficamos adiante. E muitas vezes, queridos,
Aí quando nós chegamos tarde. Já passou aquele tempo. Quer contar um testemunho triste de um irmão contou no retiro, tempo atrás, que o Senhor colocou uma carga pelo colega de trabalho. E o Senhor disse para ele: prega para ele o Evangelho. Foi bem específico. Chega nele, prega o Evangelho. E ele ficou adiando. Aí um dia ele pensou assim: bom, o Senhor está me impressionando amorosamente. E ele disse: bom, hoje chego no meu trabalho e vou pregar para ele o Evangelho. Quando chegou, não chegou o amigo. Ele tinha morrido. Chegou atrasado. Cuidado, queridos. Tem coisas na vida que nós adiamos. E quando nós chegamos atrasados. Naquele hospital, o enfermo morreu. Naquela situação, ela piorou. Aquele assunto a tratar, já passou o tempo, já passou a hora. Não fica adiando as coisas, Deus. Eu sei que tem coisas que eu tenho que fazer. Cada um de nós sabemos. Não fica adiando. E quando chegar, vai chegar tarde. Não fica adiando um abraço ao seu filho. Não fica adiando um amor à sua esposa. Não fica adiando um carinho ao seu marido. Não fica adiando uma visita no hospital, num asilo, numa casa onde a pessoa é necessitada. Não fica adiando situações da tua vida. Vai passando adiante. Até tem jogo que diz assim: abraçaste o teu filho hoje? Um jogo, quantos já viram isso? A gente fica adiando. Aí quando chega tarde. Mas Deus não é assim, Deus. Alguém falou do interior: Deus não chega cedo, Deus não chega tarde, Deus chega na hora. Nós devemos ser assim, chegar na hora que o Senhor está nos mandando, né? E muitas vezes, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós podemos ficar adiante também. Ficamos passando adiante o que temos que fazer. Mas não, o serviço dos santos tem que ser um serviço intransferível. Ele é da nossa responsabilidade, né? Até o Senhor, queridos, delegou autoridade e unção para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Levante a mão comigo. Todos nós, amém? E é para transferir para o outro. O pastor transfere para as suas ovelhas, as ovelhas para os seus pastores, sim ou não? Não, cada um tem sua responsabilidade. E eu quero ver aqui na palavra é a responsabilidade do Pai, do Filho, da igreja, em Atos, chegando até nós. Vamos ver a responsabilidade do Pai. Um dia na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, podemos dizer poeticamente, que eles se sentiram sozinhos. Pai e Filho, os Espírito Santo se abraçaram e disseram assim: nós estamos sozinhos. Nós já criamos os anjos, os seres angelicais, mas algo está acontecendo. E Deus é Pai, né? Então vem aquele desejo de ter filhos. Eu me lembro quando eu serei casado, morava em Paraí, num sobrado grande, e uma hora serei eu, ser casado, eu com meus 26, e assinei com seus 19 anos, mas depois já com seus 20, meus 27, aquela casa grande, né? Aí, e a cidade era pacata, né? Paraí, que umas 20 mil pessoas. Imagina, eu morei em São Paulo, saí em Porto Alegre, chego em Paraí. É uma friada, né? Morei em São Paulo, 22 milhões de habitantes. Né? Aí nós nos olhamos assim, né? Essa casa está tudo vazia, né? O que será? Filhos. Aí o Senhor começou a contar filhos. Eu falei, tive 3 filhos. Naquela carta de noivos que a gente troca, beijo as crianças. Primeiro, depois o segundo, outro, terceiro juntarmos. E Deus é na ordem. Eu não faço doutrina. Os meus filhos têm bastante filhos. A minha filha, a Ruth, tem 5 filhos. Mais velha tem 10 anos. Depois, que a Lívia, depois vem a Sara,
que tem 8 anos, né? Quando eu comecei para conferir, assim. Depois nós somos gêmeas, a Lívia e a Sofia, coisa mais linda, né? Tudo puxado assim, estilo da avó, sabe? Assim, né? A Ana e a Sofia, né? São muitas emoções, né? Coisa mais linda, né? São 4 anos. Aí eu sei, né? Deixa eu verificar vocês. E o Lucas, né? Quebrou a hegemonia das mulheres, tem 3 anos. 3 anos. Tá, aí quando esse velho tipo filho, o Lucas, começaram a chorar. Sabe por quê? Porque eles não têm mais filhos. Porque o Lucas foi o último. Aí eu olhava o bebê, chorava. Por quê? É o último bebê da família. Mas sabe que nessa hora, Deus é assim. Deus é Pai. A paternidade que nós temos, nós os homens, e a maternidade das irmãs, vem tudo do Senhor. Deus clama por família, Deus clama por filho. Se nós clamamos, se nós queremos filhos, dá-me filhos, tem uma música casada, né? Dá-me filhos. Queridos, quem dirá Deus? E esse Espírito vem do coração de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, naquela solidão da Trindade, se eu posso dizer isso, na glória celestial, disseram, está faltando alguma coisa para nós. E aí o filho falou, Pai, sim, Pai, já temos anjos, né? Milhões de anjos, né? Tem todo o universo. O Pai disse, tu és meu filho, mas eu só tenho a ti como filho. Por mais que o Pai é tão honrado com o Filho Jesus, né? Mas tu podia ter outros maninhos, né, gente? Meu filho, meu primogênito. Já está dizendo primogênito. O primeiro de outros filhos. Então, o Pai e o Espírito Santo disseram, então nós vamos ter uma família aqui. Nós queremos que eles façam parte dessa família. E eu vou ser o pai. Eu já sou pai. Tu, meu filho, o primogênito, o primeiro filho. Tu vai ter muitos irmãozinhos e irmãzinhas. Mas, eles conversando ali na eternidade, e não tem tempo, porque tem toda a eternidade. Aí o Espírito Santo disse assim, mas esse homem que nós vamos querendo criar, fazer para a nossa família, ele vai pecar. O que podemos fazer? E o pai, o filho então disse, Pai, se o homem pecar, e se é propriamente o homem que vai estar pecando no mundo, Adão, eu vou fazer homem. E vou então redimir o homem de todo o seu pecado. E o Pai então, queridos, ele não transferiu a sua responsabilidade, ele tomou para si a responsabilidade. Então disse, sim filho, então tu vais. O filho então veio para salvar o homem, restaurar o homem no propósito, porque o homem então, ao pecar, sairia da família de Deus, mas o filho então, se fazendo o homem assumir o pecado do homem, então o homem ia ser restaurado de novo na família de Deus. Então Cristo veio com o propósito de buscar e salvar o perdido. Sabia que Jesus tinha uma agenda? A agenda de Jesus está em Mateus, está em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso é a agenda de Jesus. Onde ele ia, ele buscava salvar o perdido. Querido, a nossa agenda tem que ser a mesma coisa. Muitas vezes nós buscamos salvar nosso emprego, buscamos salvar o nosso casamento, buscamos salvar a nossa família, buscamos salvar o nosso time, seja o grego, salvar, buscar salvar o grego, buscar salvar o Inter, buscar salvar o seu time, ou buscar salvar o seu emprego, sua profissão. Nada contra isso, isso faz parte. Mas acima de tudo, é buscar e salvar o perdido. No meu emprego, eu trabalho e busco o perdido. Nos meus estudos, eu estudo e busco salvar o perdido.
Todas as situações da minha vida, eu estou envolvido ali para buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Essa foi a agenda de Jesus, onde ele ia. E ele, então, Jesus, queridos, quando teve entre nós, então, ele escolheu 12 homens, 12 discípulos, para então fazer essa estratégia de buscar e salvar o perdido. E ele mandava de 2 em 2 nas cidades, para interceder. E lá faziam sinais e maravilhas, e diziam assim: olha, nós estamos aqui pregando, operando sinais, mas o nosso mestre vem depois até essa cidade. E o povo dizia assim: puxa, se esses 2 discípulos de Jesus fizeram uma grande obra aqui, salvando, curando, libertando, imagina o mestre deles, Jesus, quando vier. Quando Jesus chegava na cidade, não podia entrar na cidade. A cidade saía para fora para ouvir Jesus. Nós não ouvimos um evangelista assim. O evangelista faz campanha na cidade, a cidade vira a cidade. É tanta gente que viu Jesus que a cidade saía para ouvir Jesus. Então, no amor de Jesus, as pessoas que pregavam o evangelho, curavam, ressuscitavam, salvavam as vidas. E mais ainda, Jesus antevia já a sua obra na cruz, que ele morreria por nossos pecados. Então, ele ia consumar a sua obra na cruz, salvando o perdido. E após a ressurreição, o que ele fez? Comissionou os discípulos para continuar essa obra. Ou seja, Jesus, como Pai, não transferiu sua responsabilidade. Ele também veio buscar e salvar o perdido. Que nós olhamos para a igreja de Atos, nossos primeiros irmãos também não transferiram suas responsabilidades de pregar o evangelho e fazer discípulos. E Jesus tinha dito para eles, após a ressurreição, disse para eles: olha, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, porque o poder do alto virá sobre vocês, para vocês pregarem o evangelho, fazer discípulos, no poder do Espírito Santo. O que eles fizeram, queridos? Eles foram a Jerusalém, esperaram ali essa manifestação do poder do alto, poder do Espírito Santo, que iria batizar no Espírito e no poder para eles pregarem o evangelho e fazer discípulos. Agora, interessante, quando é que aconteceu isso? Quando é que aconteceu a manifestação de poder sobre a igreja? Foi no dia de Pentecostes. Interessante, o dia de Pentecostes. Pentecostes é a festa das primícias da terra, que os judeus traziam os seus frutos. Mas nesse dia aconteceu um milagre. Eles não sabiam que o batismo do Espírito Santo, o batismo desse poder para pregar o evangelho, fazer discípulos, viria no dia de Pentecostes. Por quê? Porque a palavra diz que de repente, quando estavam orando, o que aconteceu? Houve um som, houve um vento impetuoso, e o Espírito Santo foi derramado então sobre eles, e houve toda uma conversação de línguas, e a partir dali eles foram revestidos de poder para pregar o evangelho. Quando é que aconteceu isso? De repente, repentinamente, quando eles estavam orando aqui no Senado, estavam buscando a Deus na festa das primícias. Interessante, quando foram cheios do Espírito Santo, então Pedro se levantou para o evangelho, e naquele dia quase 3.000 foram batizados. Interessante que a festa das primícias da terra, mas profetizamos aqui as primícias dos primeiros discípulos que iam se converter e formar a igreja. Quase 3.000. Que avivamento, né? Que terminou, ali nasceu a igreja. Mas, queridos, isso aconteceu de repente, repentinamente. Imagina, eles estavam orando, eles sabiam que Jesus tinha dado a promessa então do Espírito Santo, que o Espírito viria sobre eles. Não sabiam quando, mas estavam orando ali, e de repente eles viram um barulho assim, foi aumentando aquele barulho, e aí então o Espírito Santo foi derramado sobre eles, preencheu a vida deles,
e passaram a falar em línguas, e nessas línguas engrandecendo as grandezas de Deus, falando as grandezas de Deus em línguas. Cada um, ali tinha as nações da época, cada um ouvia na sua língua as grandezas de Deus, por meio ali dos apóstolos, daqueles 120 que estavam ali esperando a promessa do batismo do Espírito Santo, batismo de poder. Aconteceu de repente. Sabe o Deus que fala um dia? De repente, o Senhor faz as coisas na sua vida. Deus é um Deus que faz as coisas de repente. Deus é um Deus que faz as coisas repentinamente. De repente, aquela situação problemática se resolve. Amém, queridos? Quem sabe tem pessoas passando problemas aqui, em situações delicadas, difíceis, mas de repente Deus, hoje, nós tivemos a resposta. Quem sabe pessoas aqui com problemas de saúde, chama de uma amiga, mas de repente o Senhor nos surpreende e hoje está orando. Quem sabe alguns aqui estão orando por problema de casamento, de relacionamentos, que muitas vezes é difícil isso em casa, por causa do ser humano é complexo, é um mundo complexado cada um de nós, muitas coisas, muitas emoções, muitos sentimentos, muitas lutas, cada um tem um histórico. Então tem um problema de relacionamento, no casamento, e de repente Deus quebranta o coração e une aqueles corações que estavam divididos. De repente, quem sabe aqui tem pessoas projetando alguma viagem, algum sonho, que o Senhor está no meio disso. De repente a passagem aparece. Eu por 30 anos agora venho à Grécia, mas eu até brincar, eu ia à Grécia, porque eu não via comentários de pessoas que foram à Grécia, pastores lá, a igreja lá, né? Eu falei, mas Paulo teve na Grécia, né? O Evangelho entrou lá na Grécia, eu não escuto comentários da igreja da Grécia. Então eu não conseguia viajar por lá, o Ion e outros, e Midian, outros irmãos, eu não via nada. E me deu um desejo, 30 anos aqui na Grécia. Aí, de repente, na Páscoa, num retiro, um irmãozinho que morava em Haifa, Israel, convidou, passou para cá com ele. Aí convidou o João Nelson, que ele pagaria a passagem, sozinho. Tá, aí tinha a sirene. E o casal com eles pagaram a passagem da sirene. De repente eu apareci lá dentro, em Israel. Mas vou dizer o que aconteceu. Israel foi um detalhe. E recebi uma profecia, de repente, lá na Bolívia, através do Paulo Moreira, pastor lá, Santa Cruz da Sierra, e do Beto. A mesma palavra de Isaías, dizendo de Jeremias, que ele seria profeta das nações e que o Senhor iria levar pelas nações. Eu já estou aqui, né, na Bolívia. Eu acho que um ano depois, eu assinei, fomos para 6 países. Israel. E os colegas disseram, volta na Grécia. Tu já está lá, né? É só ir. Então o Senhor me levou para Israel, que foi um presente. Foram 2 semanas lá, grupo de brasileiros. De Israel, eu fui para. Eu sempre pensei no caminho de Paulo, né? De Paulo ia. Fui para Itália, em Roma. Paulo tinha ido lá, Roma. Dali eu assinei, pegamos um aviãozinho, um jato, fomos para onde? Grécia, para Grécia. Aí nós chegamos na Grécia assim, a gente não entende inglês e ninguém. E eu e ela fomos para a Grécia, acredita? Acredita? Mas eu é bem louco mesmo. Aí nós chegamos lá, né, de Maricuia, e da Grécia e tal, né? Aí estamos saindo assim, a porta aberta, vai entrar na Grécia, no aeroporto. Não tinha ninguém. Nós entramos assim, não tem ninguém. Nós ajudamos, fomos de novo. Não tem ninguém aqui, estranho. Estamos na Grécia. Deu, tá, vamos voltar. Não, vamos sair. Queridos, não tinha ninguém. Tipo barranco, só nós passamos aqui. Aí tinha ali 2 metros, um pastor mais um irmão lá, e aí botava uma placa assim, João, né?
Aí você não consegue dizer João, é João, né? Aí nos recebemos abraçados e tal. Como é que a gente se entendeu? Eram línguas estranhas, inglês veribete, espanhol é muito malo. Muy malo. Muy malo. Mas aí que misturou tudo isso aí. E aí botou no liquidificador e foi acontecendo. Aí eles queriam saber da vida do Brasil e tal, e não tinha intérprete, olha o que aconteceu. Aí disseram assim, mas o Senhor já providenciou. Aí sabe o que aconteceu? Aí então, tinha alguém lá na Grécia que falava português e grego, vocês sabem disso? Tinha. O nome dela era Catarina. O pai é grego e a mãe carioca da Gera. E a Bíblia falava grego e português. Aí lá então nós falamos, né? Avivamento em Porto Alegre, no Brasil, etc. Foi por aí. E eu sei que uma hora lá nós estávamos comendo numa casa e tal, e um grego saiu, que o grego e o brasileiro são parecidos, expressivo, e saiu um grego de braço aberto dizendo: João, meu nome é João, eu te amo. Um grego, é uma visão. Aí eu disse para ele assim, só não falei em grego, eu também, me tu. Mas queridos, aconteceu de repente. Eu pagava a minha passagem, eu fiz uma imagem para a Europa, né? E voltei com dinheiro, com euro. Falei, só Jeová, né? Mas queridos, se eu fazer de repente essas coisas assim, podemos ter surpresa de Deus, amém, queridos? De repente a minha vida não é mais, não estou vivendo uma vida santa, não deveria. Estou clamando, Senhor, pela minha santidade. Queridos, de repente, o Senhor purifica a tua vida. Tu toca nas vestes do Senhor e é curado de todas as tuas impurezas. Cristo, quando caminhou com Jesus, aquela mulher, ela estava cerimonialmente, ela estava impura. Quem tocasse para a mulher, quem tocasse, deixava a pessoa impura. Por isso que ela foi com todo medo até Jesus, que quem tocava nela, ficava impuro, cerimonialmente. E ela tocou em Jesus. Quem sabe ela pensou, eu deixei o mestre impuro, mas ela tocar nas vestes de Jesus, as suas impurezas tocaram Jesus, só que Jesus, queridos, nunca fica impuro. Jesus tomou as impurezas dela e a sua pureza cobriu as impurezas. Queridos, se nós tocarmos Jesus, as nossas impurezas, Ele toma e nos dá a sua pureza, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De repente, a nossa vida muda quando o Espírito Santo vem na nossa vida. De repente, queridos, quem sabe também pessoas serem batizadas no Espírito Santo estão clamando: se um dia quer ser batizado para línguas, e de repente, queridos, hoje é o dia. Amém? De repente, as coisas acontecem. Uma vez eu fui a Caçador, Santa Catarina, onde eu nasci, sou catarinense. Mas eu sempre morei no Rio Grande do Sul, cheguei lá com uns 2 anos. Mas ao chegar lá, o irmão perguntou: o senhor é o quê? Irmão, eu sou pastor. Prego de noite? Prego. E aí, meu pai tinha sido pastor. Aí eu preguei: quem é Jesus? E João diz, capítulo 1, é o que tira o pecado do mundo, salvação, é o que batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo. E eu preguei, e fiz apelo para salvação à esquerda, batiza no Espírito Santo à direita. E veio, botar aqui a anúncio na rádio, que está gravado, filho do pastor Otto, que foi pastor lá em Caçador, encheu. Aquela capelinha ali, transbordou de gente. Aí uma senhora, lá perto dos seus 60 anos, disse assim: ó, eu sempre queria mais que Jesus, mas eu não sabia o que era. E hoje entendi que é esse batismo do Espírito Santo que eu queria tanto. E eu fui batizado hoje, e foi cheio do Espírito Santo. De repente, aquela mulher daquele dia, o Senhor atendeu a oração dela, e ela foi cheia do Espírito Santo.
Queridos, o Senhor é um Senhor que age repentinamente, né? Alguém disse: o Senhor nos dá sustos santos. Quando a gente, eu não vou dizer mal espera, quando a gente bem espera, Deus faz a sua obra e a nossa vida é transformada. Amém, queridos? De repente, o Senhor vai dar outra oração hoje. Repentinamente, tu vai ver a tua vida ser trocada pela presença do Senhor, né? De repente, tu vai ser transformado pelo Senhor nessa tarde, porque contemplando o Senhor, nós somos transformados. O Senhor vai transformar as nossas vidas hoje, de repente. E algo inusitado aconteceu, porque a promessa que o Senhor disse que maiores obras os discípulos iam fazer, passaram a fazer. Sabe por quê? Porque Jesus começou a habitar neles. Eu vou fazer uma encenação aqui. Beto, me ajuda, tu chama. E diz: eu sabia que você me chamou. É uma representação aqui. Eu sou o discípulo e o Beto é o Senhor, pelo Espírito Santo. Então, o Senhor disse que habitaria em nós, onde nós iríamos, o Senhor iria, e grandes obras iria fazer, porque o Senhor iria habitar em toda a igreja. Antes o Senhor estava sozinho com os discípulos, era limitado com os discípulos 2 e 2, fazia a obra de Jesus, não podia ir com todos eles, ou ir com as duplas, mas não podia ir com todas as outras. Jesus estava limitado no seu corpo, mas em Pentecostes ele começou a habitar, a encher a igreja. Então, onde a igreja ia, agora Jesus habitava na igreja, com os discípulos, Jesus estava. Então, grandes obras fariam na igreja, porque Cristo, sabe o que aconteceu, queridos? Se multiplicou. Jesus estava no Pentecostes, veio sobre os 120, depois veio sobre os 3.000, 5.000, assim vai. Cristo se multiplicou. E Cristo chegou até nós, amém? Atos não terminados abruptamente. Capítulo 28. Que capítulo nós estamos hoje da igreja? Capítulo 2014. Mas Atos não terminou aqui, continua. São atos do Espírito Santo através da igreja. Então ele habita em nós. Então, onde nós vamos, Jesus vai junto. Quando nós caminhamos, Jesus caminha juntos, conosco. Mas começa de manhã, né? Acorda no banheiro, a gente olha para o espelho, começa a escovar os dentes. Se lava, tal, olha para o espelho. Aí diz: bom dia, Espírito Santo, que bom estarmos juntos. Né? Bom dia. Aí então, eu pego meu carro, dirigindo meu carro, pego o volante, alegre, né? Louvando a Deus. Aí alguém cruza a minha frente, e eu, o Senhor te abençoe, Espírito Santo entra na pessoa, transformou a pessoa. Tem pessoas que ficam muito nervosas, né? Principalmente em Porto Alegre, mas continua. Espírito Santo, vamos lá para o trabalho, vamos trabalhar lá, né? Aí chega o trabalho, trabalhando, as ferramentas, digitando, né? O trabalho do Espírito Santo é o quê? Está junto ali, cada momento. E depois que está no trabalho, expediente, então, ele volta para casa, né? Pega o carro, volta na garagem, aí depois então ele vai dar umas exercício. Então o Espírito Santo, vamos correr um pouquinho. Para lá. Agora. Pilates. Aí depois tem futebol agora. Então vamos jogar bola. E nós estamos jogando futebol, né? Baixadinha. Alguém pega e dá uma rasteira. O Senhor te abençoe. Entende? O cara se converteu, mudou, né? Aí quando eu vou pregar o evangelho para a pessoa, pregando o evangelho para a pessoa, quem está pregando comigo? O Espírito Santo. Quando eu vou ler as Escrituras,
né? Esse texto de Provérbios aqui, 9, o que quer dizer isso aqui? O Espírito Santo está me ensinando. Isso. Bota o dedo aqui. Ah, sim, Espírito Santo. Não, está me ensinando o Espírito Santo. Quando eu estou orando, o Espírito Santo está orando comigo, intercedendo pela minha família, pela igreja. As nossas orações são transformadas para a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas, queridos, quando eu falo mal dos meus irmãos, o Espírito Santo, ele mora em mim, mas fica de lado. Quando eu não estou vivendo em santidade, o Espírito Santo está em mim, mas fica de lado, fica triste, fica apagado na minha vida. Quando eu estou ali mexendo na internet, na televisão, e passa no canal que não deveria passar, o Espírito Santo é em mim, mas fica de lado. E aí, a minha vida começa a apagar, ficar triste, para baixo, que eu não estou vivendo a vida abundante, porque há pecados na minha vida. Mas, quando eu não dou bem com a minha esposa, com meus filhos, o Espírito Santo está em mim, mas fica de lado, fica triste, apagado. Mas eu me arrependo. Então, Senhor, me perdoa, Senhor Deus. E o Espírito Santo vai se voltar para mim, então, já dentro de mim. E aí, então, ele vem e me abraça. Dá um abraço e perdão. Aí são reconciliados. Mas só um para Jesus. Queridos, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Sabe por quê? Porque em nós habita quem? O Espírito Santo. Não é possível o Espírito Santo que habitar em nós, e nós está vivendo toda essa vida cheia de Cristo, as riquezas de Cristo, e nós não sermos uma testemunha, não sermos um fazedor de discípulos com dinamismo, com poder, com graça, mas quando o Senhor que habita em nós, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos enche dele, a nossa vida é transformada, né? E também é transformado o local onde nós vamos, também é transformado. Porque o Senhor está nos levando a influenciar as vidas e atrair essas vidas para Cristo. Amém, queridos? O Espírito Santo habita em cada um de nós. Então deixa ele viver a sua vida. Não apague seu Espírito, antes de você ser Espírito. São mandamentos negativos. Quais são os mandamentos positivos do Espírito? Enchei-vos do Espírito e andai no Espírito. E a nossa vida então vai ser uma vida que vai influenciar as nossas vidas para Cristo. Queridos, vamos chegar nós aqui, nossa responsabilidade hoje é a igreja, de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Nós também não devemos transferir nossa responsabilidade. O Pai não transferiu, Ele assumiu. O Filho não transferiu sua responsabilidade, Ele assumiu. A igreja primitiva, a igreja nascente, não transferiu sua responsabilidade, assumiu também. E nós vamos transferir, ou nós vamos corresponder a tudo o que o Senhor fez por nós? E é uma responsabilidade de privilégios que tem na nossa vida. Eu fiquei imaginando, queridos, o Senhor, depois então que morreu na cruz dos nossos pecados, Ele ressuscitou. Então Ele foi recebido na glória. Vamos imaginar como se fosse aqui o trono de Deus, vocês aqui do lado, todos os anjos, e o Filho então entra, quando então ressuscita, e vem em direção ao Pai. E ele chega então diante do Pai, e quando ele entra ali, naquele santuário da glória de Deus, o Salmo 24 nos dá uma descrição linda, quem é o Senhor da glória. Erguei a porta das vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é o Senhor da glória? O Senhor forte e poderoso. Então, quando o Senhor entra pelos portais da eternidade, os anjos estão louvando e cantando aleluia, aleluia, santo, santo, santo. E o Senhor entrando, todos de pé, louvando, adorando,
a Deus, e ele entra diante do Pai e diz assim: Pai, eu consumi a obra na cruz, morrendo pelos pecados dos homens. Eu consumi tudo que nós estamos planejando na eternidade, Pai. Todo o nosso plano, ele foi consumado na cruz do Calvário. O Pai então se levanta do trono e diz: Filho, assenta na minha direita, lugar de honra, lugar de glória, lugar de vencedor. Senta à minha direita, aqui. E eu te dou toda a autoridade, meu filho, porque o teu nome é acima de todo nome, nos céus, entre os anjos, na terra, entre os homens, debaixo da terra dos demônios. E toda língua, meu filho, aqui por diante, há de confessar que tu és o Senhor, para a glória do teu Deus e Pai. E o filho disse então: Pai, agora eu vou ter que descer até os discípulos, e eu vou chegar até eles e vou comissioná-los então, para que eles continuem a obra que nós então planejamos na eternidade. Aquilo que eu fiz de pregar o Evangelho para os discípulos, eu vou comissioná-los a isso. Então, Pai, eu vou descer com todo o poder que eu recebi de Ti, eu vou descer até a glória. E havia honras e glórias e música no céu, uma sinfonia celestial, as estrelas brilharam mais. Foi um momento glorioso. Mas aconteceu o seguinte, que o filho falou assim: e eu vou lá então, eu vou comissioná-los a pregar o Evangelho, a fazer discípulos. A obra vão subir na cruz, e eles vão então também anunciar às pessoas. E aconteceu uma coisa que disse, cara, um anjo inquiridor disse: e se eles pagarem? E se eles não anunciarem o Evangelho? Aí o filho olhou para aquele anjo, olhou para o pai e disse assim: ó, eles não podem falhar. Queridos, nós não podemos falhar. Nós temos uma ordem do Senhor glorificado, ressurreto, de pregar o Evangelho e fazer discípulo. Não vamos transferir a ordem que nós temos, não vamos transferir a responsabilidade que nós temos, vamos assumir, porque o Senhor que habita em nós, queridos, que está em nós, Ele que nos batiza no Espírito Santo, que nos enche do Espírito Santo, Ele que vai nos dar força e poder para viver a vida de Cristo e pregar a vida de Cristo às pessoas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Queridos, temos uma cidade para alcançar para Cristo, né? Temos famílias, temos pessoas, multidões, temos uma geração para alcançar para Cristo. Não deixa passar uma geração. Não fica adiando, outros vão pregar. Não, é intransferível. Que tem pessoas que tu conhece que eu não conheço. Eu moro em Porto Alegre, vocês moram aqui. Eu moro na rua Heitor Mandarino. Vocês moram na rua, essa é mesmo, estão dizendo o nome. Eu não moro onde vocês moram, eu não moro onde vocês moram. Então vocês são responsáveis pelo povo daqui e onde moram. E eu sou responsável por Porto Alegre, onde eu vou. Entenderam? Não tem outro para pregar, queridos. Nós. O Senhor não tem outro para pregar, somos nós. E se agora é Deus, mais programas, mais estruturas, mais que métodos. O programa de Deus, sabe qual é? Para a obra, são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios da vida de Cristo. Esse é o método dele. E onde tu vais, eu não posso ir. Onde eu vou, tu não podes ir. E se alguém pregou para ti o Evangelho, tu vai pregar para alguém o Evangelho também. Ele é intransferível. Agora eu vou chegar agora com as mãos vazias, e o Senhor vai dizer: pois é, tu deve ter pregado o Evangelho para aquele parente, para aquele vizinho,
aquela pessoa no hospital, aquela outra pessoa, e tu ficasse adiando, tu não fizesse a tua parte. Mas que nós possamos chegar na glória e ouvir que nós fomos servos bons e fiéis. Nós somos bons dispenseiros da graça de Deus na vida das pessoas, não é? Tu és a pessoa certa. Na tua casa, teu pai, tu é responsável por pregar para os teus filhos, para o teu irmão, para a tua mãe, para o teu pai. Tu és filho, tem que pregar para os teus pais também. E assim cada um de nós, como nós estamos, nós somos responsáveis por pregar o Evangelho. É intransferível. Mas, queridos, que privilégio e responsabilidade. Jovens aqui na faculdade, colegas, eu não estou lá na faculdade mesmo. Até eu já estudei mesmo. Mas tu está lá. Tu é o embaixador de Cristo. Tu és a testemunha. Tu és o cooperador de Deus. Tu és uma extensão da obra de Cristo lá na faculdade, lá no colégio. Tem amigos à tua volta. Prega para eles hoje. Não fica transferido para outro. Ah, não, alguém vai pagar. E não vamos ser como esse irmão que disse que um dia pregou o Evangelho para aquele seu colega de trabalho. Ficou adiando. No outro dia, o colega não apareceu, morreu. Não fica adiando nada. Hoje, aqui agora, é a nossa responsabilidade, né? Queridos, que privilégio. E ao chegar na glória, ao chegar os frutos diante do Senhor, não deixe passar em branco a tua geração. Não pense que já passou da idade também, ou que é muito novo. Não aceita nenhuma desculpa. Não, Deus vai te usar no teu tempo, na tua idade, na tua situação, na tua condição. Deus é um Deus que vai além dos nossos limites. E Deus pode nos usar plenamente para ganhar muitas vidas para Cristo. E nós desempenharmos juntos o serviço dos santos, que é um serviço intransferível. Amém? Tu és a pessoa certa para fazer a coisa certa no lugar certo. Deus te comissionou, Deus te ordenou. E tem essa igreja aqui, quantos vocês são atualmente? Uns 250. Nós podemos ver aqui 500, 1000, 2000 primeiros. Mas depende de ti. Tu já tem todos os recursos de Deus na tua vida. Faça a obra de Deus e tu verás frutos para Deus. Aleluia. Vamos estar orando diante do Senhor. Glória a ti, Jesus. Peço que os músicos aqui. Queridos, vamos estar orando individualmente cada um dentro dessa mensagem e trouxemos agora a quarta tarde. Nós vamos cantar um cântico. Quando eu entrei aqui ontem, o Senhor me deu uma palavra para entregar para os irmãos aqui. E eu estava me perguntando, mas eu não posso sair sem entregar para os irmãos essa palavra. É bem conhecido, 1 Coríntios 15, 58. Pode haver, e com certeza no nosso meio tem alguém que esteja desanimado, ou você se sente incapaz, mas a palavra diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Amém? Trago essa palavra de ânimo para a igreja aqui em Lajeado. Que estejam animados
Porque por mais pequeno que seja o trabalho, não é bom no Senhor. O presbitério, os irmãos, cooperadores, todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, saiba que o teu trabalho no Senhor não é vão. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico, uma oração. É a nossa oração, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Diga aí. Eis-me aqui, a mim oferecer. Minha cruz, em minha adoração. Mas ao serviço dos céus, levanta a sua mão. Venha aqui à frente, vamos todos olhar aqui para frente. Todos que levantaram, venham aqui à frente. O pastor gosta das ovelhas juntas, né? Mas vem aqui quem está se oferecendo mesmo. Eu estou me oferecendo ao serviço dos céus. Estou me oferecendo, Senhor, a ser um proclamador de discípulos. E um proclamador da palavra e um fazedor de discípulos. E nós vamos orar aqui por cada um de nós. Levante as mãos. Senhor, me ofereço a ti, Senhor. Senhor, como te ofereceste a tua vida por mim, naquela rude cruz. Senhor, meus irmãos, levanta minhas mãos. Digo, eu me ofereço a ti, Senhor. Mas, Senhor, o apelo hoje é para eu já me ofereci a Jesus. Mas agora a tua obra, Senhor, ao teu serviço dos santos, a proclamar o teu evangelho, a fazer discípulos. E para isso, Senhor, enche-me do Espírito Santo, que eu não ousamos pregar o evangelho no poder da nossa alma, no poder da nossa inteligência, no poder da nossa força, mas o poder, graça e unção do Espírito Santo. Amém, queridos? Diga, Senhor, enche-me de novo. Enche-me, Senhor. Enche-me de poder, Senhor Deus. Enche-me de unção, enche-me de santidade, Senhor, enche-me de pureza, Senhor, enche-me de ti, Senhor. Ó Senhor, eu ofereço a minha vida, tudo que sou, tudo que eu tenho para a tua glória.
chama nesse ano ainda, seja com Jesus, buscar e salvar o perdido. Enche-me, Senhor. Diga, Senhor, enche-me, Senhor. Aleluia. Shabbat. Aleluia. Olha o Senhor, cada um, olha o Senhor. De repente, o Senhor está resolvendo a situação da tua vida, de algum pecado. Ele está trazendo pureza na tua vida. De repente, nessa tarde, o Senhor está resolvendo uma situação difícil, teu casamento, na família. O Senhor está trazendo direção. Enfermidades, o Senhor está te curando nessa tarde. Em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor está revestindo ele com a presença dele na tua vida, queridos. E o Senhor está dizendo: eu te farei frutífero, porque eu habito em ti. Amém? E a tua vida nessa tarde está sendo transformada pela presença e poder do meu Espírito Santo. Em nome de Jesus, tu verás coisas acontecendo na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, na tua profissão. Pessoas estarão perto de ti. O Senhor vai colocar, tem que colocar, mas tu não vai transferir a responsabilidade de pregar para essas pessoas. Não o outro vai pregar, tu vais pregar para a pessoa. O Senhor vai te dar a palavra, o Senhor vai te dar situações, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar compaixão pelos perdidos. Aleluia. O Senhor vai te usar plenamente. Aleluia. O Senhor é um Deus que nos surpreende.